Cartas de pessoas que desapareceram sem explicação. O que elas diziam? Algumas histórias são tão misteriosas que nos fazem questionar tudo. E se a única pista deixada por alguém antes de desaparecer fosse uma carta? Cartas escritas com palavras enigmáticas, mensagens codificadas ou relatos perturbadores que parecem prever o próprio desaparecimento. O que realmente aconteceu com essas pessoas? Elas estavam fugindo de algo? Foram vítimas de algo desconhecido? Ou simplesmente desapareceram sem deixar vestígios? Hoje, vamos analisar as cartas mais intrigantes deixadas por pessoas que sumiram sem explicação, explorando seus possíveis significados e as teorias por trás desses casos inexplicáveis. O caso de Charles Ashore, a carta que nunca chegou. Quem era Charles Ashore? Em 1878, um jovem chamado Charles Ashore desapareceu misteriosamente enquanto caminhava para buscar água em um poço perto de casa. Seus rastros simplesmente pararam na neve, sem qualquer sinal de para onde ele poderia ter ido. O detalhe mais assustador: algumas semanas depois, a família começou a ouvir a voz de Charles chamando por eles na escuridão. Mais estranho ainda, uma carta supostamente escrita por ele foi encontrada na mesa de sua casa, com um tom desesperador. Eu ainda estou aqui, mas vocês não podem me ver. Teorias sobre o caso. Um possível deslocamento para outra dimensão? Algum fenômeno inexplicável da física? Ou apenas uma peça pregada pela mente dos familiares abalados? 2. A carta de James Edward Tedford. Um aviso antes do desaparecimento? Quem era James Edward Tedford? James era um veterano de guerra que desapareceu enquanto viajava de ônibus em 1949. O mais estranho: ele estava no veículo quando ele partiu, mas não estava mais lá quando chegou ao destino. Seu bilhete, pertences e malas continuavam no assento, mas ele simplesmente sumiu no ar. A carta que deixou tudo mais bizarro. Antes de partir, ele escreveu para sua esposa: há algo estranho acontecendo. Se eu não voltar, não tentem me encontrar. O que essa carta sugere? James sabia que algo estava prestes a acontecer? Foi um aviso para um destino que ele já previa? Ou uma pista sobre um possível fenômeno inexplicável? 3. A carta de Ambrose Bierce, o escritor que previu seu próprio desaparecimento. Quem era Ambrose Bierce? Ambrose Bierce foi um renomado escritor e jornalista, conhecido por suas histórias sombrias. Em 1913, ele decidiu viajar para o México e, simplesmente, nunca mais foi visto. O último bilhete que enviou. Antes de desaparecer, Ambrose escreveu: na minha jornada, talvez eu encontre algo que desafie toda a lógica. Se eu desaparecer, saibam que foi porque escolhi ver o que há do outro lado. As hipóteses mais assustadoras. Ele realmente encontrou algo do outro lado? Foi sequestrado por forças que não conseguimos compreender? Ou será que sabia mais do que dizia? 4. A estranha carta de Lars Mita, o homem que fugiu sem explicação. Quem era Lars Mita? Lars era um jovem alemão que estava de férias na Bulgária quando começou a agir de maneira bizarra e paranoica. Em uma ligação para a mãe, disse: eles estão vindo atrás de mim. Eu preciso sair daqui. Sua última mensagem escrita. Dias depois, escreveu em um pedaço de papel: não confiem em ninguém. O que me aconteceu não pode ser contado. Teorias sobre o caso. Ele sofreu um surto psicótico repentino? Descobriu algo que não deveria? Ou foi vítima de algo que nunca poderemos compreender? 5. A carta misteriosa de Bob Dunbar. Ele sabia quem era? Quem era Bob Dunbar? Bob era um menino de 4 anos que desapareceu em 1912. Anos depois, um garoto com características semelhantes foi encontrado e identificado como ele. O detalhe mais chocante: na idade adulta, ele escreveu uma carta antes de morrer, que dizia: eu sou Bob Dunbar. Ou sou alguém que não deveria existir. O que essa carta realmente significa? Ele tinha memórias de outra vida? Foi forçado a acreditar em uma mentira? O verdadeiro Bob Dunbar nunca foi encontrado. 6. O bilhete de Theodosia Burr, a mulher que sumiu no mar. Quem era Theodosia Burr? Theodosia era filha de um político dos Estados Unidos e desapareceu em 1813 durante uma viagem de barco. Nenhum destroço ou corpo foi encontrado. Sua carta final. Dias antes de embarcar, ela escreveu: o oceano esconde mais do que podemos imaginar. Se eu não voltar, saibam que ele me levou. Teorias sobre o caso. Piratas. Naufrágio sem vestígios. Ou um fenômeno inexplicável no mar. Conclusão.
O que realmente aconteceu com essas pessoas? Suas cartas são pistas de um destino que não conseguimos compreender? Esses relatos são apenas o começo do mistério. Cada carta escrita parece carregar uma mensagem oculta, um aviso ou um desabafo final antes de um sumiço inexplicável. Comente abaixo. Você acredita que essas pessoas foram vítimas de eventos sobrenaturais, conspirações ou algo que a ciência ainda não pode explicar? Se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre os mistérios mais intrigantes da história.